A Globo armou uma cilada e deu errado. Miriam Leitão convidou Rogério Marinho achando que ia ser fácil com Randolph do lado dela. Olha a estratégia suja. Colocar um senador do PT, uma mediadora, que na verdade é militante, e esperar que Marinho se curve. 2 petistas contra um da direita. Acharam que seria mamão com açúcar. Mas aconteceu o inesperado. Marinho não só não se intimidou, como virou o jogo. Transformava a emboscada deles numa vitória épica. A cada argumento de Randolph, Marinho desmontava. A cada vez que Miriam tentava mediar ajudando o PT, Marinho rebatia os 2 juntos. Foi um show de preparo contra o amadorismo. Teve momentos que Miriam ficou muda, sem saber como salvar Randolph. A expressão dela é de quem pensou. Chamei a pessoa errada. Uma masterclass de como a verdade e preparo destroem a hatia obrigação da mídia. Obrigada por estar aqui. Esse debate é imperdível. Então já vejo sem light e me diz, em que momento a Miriam ficou mais constrangida? Mar Provídeo. Senador, eu queria saber o seguinte, para esse ano legislativo curtinho, qual é a prioridade do governo? A prioridade absoluta, primeiro meus cumprimentos, Miriam, Rogério, satisfação de estar nesse debate. A prioridade absoluta do governo é o fim da escala 6x1 e o estabelecimento da escala 6x2. Várias outras nações já avançaram. Você quer dizer 5x2, né? O estabelecimento da 5x2 e o fim da 6x1. Junto com isso, a pauta da segurança pública. Inclusive, nessa semana, tivemos um passo importante dado pela Câmara dos Deputados, que foi a aprovação do PL antifacção. Junto com isso, lembrar que esse PL foi apresentado pelo governo do presidente Lula, junto também com a PEC da Segurança Pública. A PEC da Segurança Pública, em especial, para que possa ter disponibilizado para a União instrumentos para que possa, junto com estados, combater o crime organizado. O crime organizado, e em especial a atuação de facções criminosas, hoje não é um fenômeno só nacional, é um fenômeno transnacional. E que a Constituição de 88, no formato que tinha, no capítulo da segurança pública, não respondia. Essas 2 iniciativas foram apresentadas pelo governo. Essa semana votamos o PL antifacção e nós vamos trabalhar para avançar, para aprovar o fim da escala 6x1, o estabelecimento da escala 5x2, porque não é aceitável que nós temos hoje no Brasil, Miriam, duas categorias, 2 tipos de trabalhadores. O trabalhador do serviço público, que tem a escala 5x2, e o trabalhador seletista, o trabalhador do dia a dia, que é obrigado a trabalhar de segunda a sábado, às vezes de domingo a domingo, conforme as suas circunstâncias. Isso que eu considero que é uma medida de modernização real da legislação trabalhista no Brasil. Senador Rogério Marinho, ele falou 2 prioridades, então o senhor fique à vontade para falar 2 prioridades também. Olha, eu acho que a maior prioridade da oposição, e a gente tem feito isso desde o primeiro dia do governo, deste governo, é evitar a catástrofe, é evitar o desmonte, é evitar a dilapidação, né, do que foi construído arduamente ao longo dos últimos 6 anos. As principais reformas estruturantes, a desburocratização do Estado, a digitalização do Estado, né, a Você retirada... Você está querendo falar nos 6 anos anteriores a esse governo? Isso, a retirada do Estado do cangote de quem empreende, de quem produz, de quem gera renda nesse país. Então, nós estamos assistindo uma reversão completa do que foi feito nos últimos 6 anos. E isso se caracteriza pela improvisação, né, pela forma descuidada com que a política fiscal tem sido gerida neste governo. Nós estamos aí com a maior taxa de juros nos últimos 19 anos. Quando termina o governo em 22, a expectativa é que chegássemos ao final de 25 uma taxa de 7 pontos percentuais, nós estamos com 15 pontos percentuais. Para uma inflação de pouco menos de 4%, pouco mais de 4%, são 10 pontos reais de juros. Nunca se ganhou tanto dinheiro aqui sem se fazer nada nesse Brasil. É o paraíso dos rentistas. Mas o PT, qual é a prioridade para reverter PT, esse que quadro? diz que é contra banqueiro, nunca banqueiro ganhou tanto dinheiro no governo do PT, o que é um paradoxo, né? Porque não há estímulo para se produzir. O governo vem com um combate reativo à questão da segurança pública na contramão do que, na verdade, ele defende. Nós temos um presidente que considera que o usuário, na verdade, é quem prejudica o traficante. Nas palavras do presidente, o traficante é vítima do usuário. Ou, no outro, a crise de sincericídio, de que quem rouba um celular rouba para tomar uma cerveja, então não deveria ser preso, já que é uma vítima do sistema. Então, o governo lança um projeto de lei sem planejamento, né, de forma reativa, quando aconteceu aquele desastre no Rio de Janeiro, porque nós temos regiões faccionadas, apartadas do Estado, e na hora em que um governo do Estado toma uma iniciativa, há uma reação popular de apoio e há uma reação do governo tentando se contrapor com uma medida canhestra que teve que ser
aperfeiçoada pelo Congresso Nacional. Quero aqui elogiar o trabalho do deputado Derrite, que melhorou muito o projeto, mas o compromisso desse governo com a segurança é uma mera falácia eleitoreira. E a questão do 6x1 é um factoide, é um não debate, né? A própria legislação já precifica, já disponibiliza a possibilidade que, por acordo ou convenção coletiva, a flexibilização da jornada de trabalho. Aliás, em 2017, Miriam, senador Randolph, nós tivemos um dos únicos pontos consensuados entre as centrais sindicais, entre as centrais patronais e o governo, que foi a prevalência do negociado sobre o legislado, onde se permite que, de acordo com a conveniência, com a circunstância e a especificidade de cada grupo econômico, houvesse essa flexibilidade de jornada de trabalho. E agora o governo pretende implantar um factoide para tratar o desigual de forma igual. Vocês vão votar contra. Não, vamos ver que tipo de projeto vai sair de lá, Miriam. O que o governo está propondo é colocar novamente uma camisa de força na economia brasileira, tratando desde pequenos produtores, médios produtores, microempresários, a grandes empresários na mesma cesta. Então, nós vamos gerar problemas de toda a ordem na nossa economia, encarecer produtos e serviços sobre uma perspectiva eleitoreira, oportunista e absolutamente irresponsável, que é o que caracteriza esse governo. Randolph, eu queria que você pegasse esse ponto importante que o senador levantou, que é o seguinte. Esse tem custos diferentes para dependendo do tamanho da empresa. Se é uma pequena empresa, o custo pode ser muito grande. Para a grande empresa, pode ser fácil de absorver. Vocês já conversaram com o setor produtivo? Estão dispostos a fazer o quê em relação ao setor produtivo, aos empresários, para que essa proposta avance? Miriam, vamos conversar com todos os setores. Mas a argumentação do meu colega Rogério, eu sou historiador, eu encontro um amparo na história. Mas vocês vão conversar, mas não conversaram Estamos ainda. conversando. 1888, fim da escravidão. Isso vai trazer o cataclisma na economia brasileira. 1942, instituição do salário mínimo. Diziam, isso é hecatombe do modelo econômico. 1962, instituição do 13º. O que é que diziam? Isso aí vai ser o fim, vai quebrar o Brasil. Então, a argumentação do colega Rogério tem antecedentes históricos e tem um lastro histórico, porque é sempre contrário aos avanços dos direitos dos trabalhadores. E eu acho coerente, inclusive, com a posição de Rogério. Rogério foi relator da reforma trabalhista, que, no meu entender, precarizou muitos direitos dos trabalhadores na atualidade. O Rogério também fez uma ponderação aqui de dados econômicos, eu acho que de um outro país, porque é importante destacar, Miriam, você todo dia comenta isso na TV Globo. O dólar está fechando essa semana em 5,14. Nós estamos com a menor média de desemprego da história e com a melhor média de emprego dos últimos anos. A inflação está caindo para baixo do centro da meta. A renda média do trabalhador brasileiro é a melhor dos últimos 15 anos. Vamos lembrar que nós recebemos um governo em que a inflação estava a 10%. Vamos lembrar que nós recebemos um governo em que 14 milhões de brasileiros estavam desempregados. Esses são os dados da economia real. A taxa de juros é em decorrência, inclusive, da herança deixada pelo governo anterior, das circunstâncias deixadas pelo governo anterior. Então, eu acho que é importante nós colocarmos esse panorama real do que é a economia brasileira hoje, porque está sendo desenhado um cataclisma, que foi o cataclisma, Rogério, e o caos que vocês nos deixaram. Nós estamos 4 anos de reconstrução do país. Eu queria voltar para um ponto importante desse ano, da período legislativo, que é a discussão dos penduricários, né? Teve a decisão do Supremo e, ao mesmo tempo, a reunião de ontem. Eu quero saber o seguinte, senador, vocês votarão contra os penduricários quando aparecer a proposta? Acha que a legislação tem que ser feita? Como é que vocês estão pensando esse assunto dos pagamentos acima do teto do funcionalismo? Eu queria saber a opinião dos dois sobre esse assunto, começando com o senhor. Miriam, nós já nos posicionamos, inclusive, no final do ano passado, por ocasião de votações que ocorreram no Congresso, conclamando, né, os líderes do governo, inclusive o senador Randolph, o senador Jacques Wagner, para votarmos o fim dos supersalários, dos penduricários, e fomos olimpicamente ignorados. Né? O governo não vai votar contra essa situação neste momento, poderá até fazer pelo clamor popular, porque vai contra a base que o governo tem, que é o corporativismo dos funcionários públicos. Né? Mas é importante, me desculpe, foi falado aqui da economia, e é importante a gente colocar e repor dentro da nossa perspectiva da verdade o que ocorre no Brasil. O gabarito de qualquer atividade econômica é o resultado do crescimento da dívida pública. Esse governo gabaritou de forma negativa todos esses índices. Né? Nós estamos aí com a perspectiva de deixarmos um legado para o Brasil de 1,5 trilhões de reais, né, de aumento da dívida. Nós recebemos uma dívida com 75% de relação dívida-PIB, entregamos com 71%. E é bom lembrar, eminente senador, que houve uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que perdura até hoje, com a crise de alimentos e de energia. O petróleo chegou a $130 o barril. Houve uma pandemia que teve um paralelo em 100 e tantos anos, que foi a gripe espanhola.
Houve Brumadinho, houve a maior crise hídrica da história do Brasil em 92 anos, e nós entregamos o Brasil com uma relação dívida PIB menor, com superávit do ponto de vista fiscal. Né? Nós tivemos um período em que mais de 20 bilhões de reais foram superavitários na questão das estatais. Hoje nós temos uma dívida pública estourando, né? Mais de 12 pontos percentuais, uma herança maldita para o futuro. A forma como se faz o crescimento novamente é inflado de maneira artificial, sem sustentabilidade. Nós temos hoje um problema muito sério, que são os fundamentos macroeconômicos que estão completamente corroídos. Nós temos um problema de um déficit nominal de R$1 trilhão ano, em 3 anos consecutivos. Nós temos 30 novos impostos que foram impostos, desculpe até a redundância, à sociedade brasileira, porque esse é o governo da improvisação, do puxadinho, do Frankenstein. Normalmente, todos os orçamentos que aconteceram até agora foram orçamentos que se subestimou despesa e superestimou receita. E, ao longo do ano, se buscou novas formas de arrecadação, penalizando a sociedade brasileira. O que acontece hoje é que nós temos uma bomba de retardo que vai estourar no colo dos mais pobres, e o PT tem amnésia. Porque de 2020, de 2002 para cá, são 20 anos de PT, 19 anos de PT, e tudo eles foram os outros que fizeram. Eles se esquecem que a culpa dos... Se tem gente com lenha, cozinhando a lenha, se tem gente com dificuldade de pobreza extrema, se tem gente com problema ligado à saúde pública, à logística, senador, eu vou precisar passar para o senador Randolfo, porque já está terminando o primeiro bloco aqui. Não, vou ser bem breve. Acho que a amnésia está no lugar distinto, Miriam. Veja, quem estava cozinhando a lenha era no governo deles. Os brasileiros estavam na fila do osso, era no governo deles. O presidente Lula, em 2010, tirou o Brasil do mapa da fome. Eles devolveram o país para o mapa da fome. Nós, com o governo do presidente Lula, voltou a tirar os brasileiros do mapa da fome, segundo a Organização das Nações Unidas. O parâmetro da economia, talvez a gente tenha referências distintas. O meu parâmetro da economia é caminhar até aqui a rodoviária do plano piloto e ver o que é que está sentindo o trabalhador concreto, o trabalhador real. Caminhar pelas ruas do Amapá e ver se as pessoas têm programas como Gás do Povo, se programas sociais que garantem para milhões de brasileiros que consomem até 80 kW de energia estão funcionando, se o nível de emprego está no melhor período da década. O meu parâmetro real é o que está sentindo o povo brasileiro. Eu acho que esse parâmetro deve ser tirado. É só vocês compararem qual é o país que nós temos. Quanto aos penduricalhos, Miriam, a nossa posição... Quantas vezes o ministro Haddad, ministro da Economia desse governo, não já disse que uma das prioridades do governo era acabar com os supersalários? Apresentou uma proposta, inclusive. Apresentou proposta nesse sentido. Que não foi votada, apesar de ter maioria no governo. Não foi votada. Aí também tem os interesses de vocês, eu estava no parlamento e pedi para Vossa Excelência votar, Vossa Excelência não aceitava. Nós não, Rogério. Você está muito equivocado. Vamos recuperar os debates na Comissão de Constituição e Justiça, porque nós sempre defendemos que a primeira das reformas administrativas era o fim dos supersalários. Então, ótimo. E é importante destacar uma coisa. Já que tem uma concordância aqui, um acordo, os dois lados são a favor do fim dos penduricalhos. Só uma coisinha, Miriam. O ministro que tomou a decisão de uma canetada foi um ministro indicado pelo presidente Lula, que vocês votaram contra ele. Vocês votaram contra e reagiram a Flávio Dino. E é ele que toma uma decisão histórica de pôr fim aos penduricalhos do país. Já que vocês estão em campanha, eu vou perguntar uma coisa de campanha, que é o seguinte: o senhor vai ser líder da campanha do senador Flávio Bolsonaro, coordenador, né? Então, uma questão importante, nós estamos vivendo uma tragédia climática novamente. O governo Bolsonaro e a direita tem sido, tendência, em geral, negacionista do ponto de vista climático. E eu quero saber como é que vocês vão conduzir esse tema. E depois, eu também quero conversar sobre mudança climática e combate real os efeitos da mudança climática no governo. Então, começando. Pô, Mira, só um reparo aqui histórico. Quem falou em fila do osso foi Lindenberg Faria, agora na discussão lá na Câmara, dizendo que tem 12 milhões de brasileiros na fila do osso. Desculpa, na fila do osso não, cozinhando a gás. Então, isso no governo do PT, né? Então, certamente ele deve saber por quê. Bom, dito isso, é evidente que essa questão climática carrega um tom que deve ser despido da emoção e nós nos debruçarmos sobre a razão. Qualquer país do mundo tem que ter seriedade no que nós denominamos de desenvolvimento sustentável. Se você pegar os Estados Unidos, você pegar o Canadá, você pegar países importantes do mundo, eles, por exemplo, trabalham terras indígenas pagando royalties aos seus habitantes, né, para permitir a passagem de linhas de transmissão, de ferrovias, de mineração, até de agricultura sustentável. Tá? Eu quero saber se vocês vão ter... Eu estou falando especificamente sobre uma questão que... Assim, vocês vão defender que a mudança climática não existe, como foi defendido no governo Bolsonaro? O que eu estou falando é o seguinte, estou falando justamente de meio ambiente. Não, eu estou falando da maneira como você vai lidar com um país das dimensões do Brasil, que tem, por exemplo, quase 1 milhão e 200 milhões de quilômetros quadrados em terras indígenas e quilombolas, que ontem, inclusive, você deve ter visto, há 2 dias atrás, imagina aqui onde é que vai ser gravado o programa, o governo recua na questão das hidrovias, em função da violência perpetrada por grupos
ligados à ONG e ligados ao PT, né, que foram lá e depredaram propriedades privadas, fizeram manifestações contra um decreto do próprio governo que permitia a navegação por hidrovia, que todos nós sabemos que é o que menos polui. Né? Se você trabalha numa hidrovia, é muito menos poluente do que você trabalhar, por exemplo, numa ferrovia, você trabalhar numa rodovia, você trabalha por via aérea. Então, essa dicotomia, essa dificuldade que o PT tem de conviver com o que eu chamo de desenvolvimento sustentável, isso tem que ser enfrentado. Né? Isso pelo bem do Brasil. Vocês perceberam a diferença? Quando a esquerda debate, precisa de ajudinha, Miriam Leitão ali fazendo o papel de segunda senadora do PT. Rogério Marinho sozinho contra Randolph e Miriam. E mesmo assim, arrasou. Isso prova quem tem argumentos de verdade. A Globo montou essa armadilha achando que ia esmagar a direita. Colocaram a militante-chefe para mediar, mas esqueceram que político preparado não se intimida. Marinho jogou dados, fatos, realidade. Randolph tentou narrativa. Miriam tentou socorrer. E os dois tomaram banho ao vivo. O mais patético? Ver Miriam fingindo neutralidade enquanto passava pano descaradamente. A máscara caiu de vez. Esse é o jornalismo brasileiro. Militância disfarçada. Mas a direita está pronta para enfrentar. Você viu algum momento que Miriam ajudou Randolph? Qual foi o pior? Me conta. Aperta no like, compartilha essa vitória e se inscreve no Direitorando Brasil para ver mais políticos da direita destruindo a esquerda. Até o próximo vídeo.